A garota louca e ondulada fica muito feliz quando Leven conta que Sarp perguntou sobre ela e ficou feliz por ela estar bem. Sirin sorri e diz que isso significa que ele pensa nela e se preocupa. Leven olha para ele com raiva e diz que não entende por que ela fica tão feliz que este homem pergunte sobre ela. Leven vai embora e Sirin o persegue. Ela o impede e diz que está feliz porque ficou aliviada ao ver que Sarp não a considera mais uma inimiga e que ele não teve nada a ver com seu sequestro. Além disso, significa que ela pode pedir ajuda a você. Sirin mente para Leven que o único que ama é ele. Sarp nem liga. Leven acredita nele e Sirin o abraça. À noite todos estão reunidos na casa de Bahar para comemorar seu aniversário. Enver entra em uma sala e junto com as crianças preparam o bolo e acendem as velas. Eles apagam as luzes e cantam a canção de aniversário para Bahar em uníssono. Ao terminarem, Bahar chora de felicidade e diz que nunca imaginou estar tão bem acompanhada no seu aniversário. Há apenas um ano ele comemorou sozinho com os filhos, mas agora está em muito boa companhia e agradece. Ela não poderia estar mais feliz. Ela apaga as velas junto com Nissan e Doruk. Todos aplaudem e parabenizam ela. Nissan e Doruk dão a ela o celular que Enver comprou e Bahar fica surpreso. Enver diz a ele que isso não é tudo. Eles também lhe dão a máquina de lavar e Bahar recebe vários presentes dos convidados. Quando chega a vez de Arif, ele diz que seria melhor dar só para ela mais tarde, mas todos insistem e Arif dá seu presente a ela. Bahar abre e é o colar de coração. Bahar fica sem palavras e agradece. Seida coloca o colar no pescoço de Bahar e Arif diz que ficou ótimo. Atice dá o presente para a filha. Bahar abre e são sapatos. Ela tenta experimentá-los, mas são muito pequenos. Atice diz a ele que ela pensou que ele estava usando o número 3, mas Bahar diz que não. Ela usa sapatos tamanho 5. Atice se sente mal e diz que vai trocá-los. Quando Atice volta para casa, deixa a sacola com os sapatos no sofá e Sirin pergunta o que é aquilo. Ela abre a caixa e pergunta à mãe se ela comprou os sapatos. Sirin os coloca e eles ficam perfeitos. Ela diz à mãe que não deveria ter se incomodado porque devem ter custado muito caro. Atice diz a ele para apreciá-los. No dia seguinte, Enver está sozinho no apartamento de Bahar e ouve uma batida na porta. Ele abre e vê que são 3 homens. Poucos minutos depois vemos Enver saindo do prédio e gritando para Arif sair do refeitório. Arif pede que ele se acalme e pergunta o que está acontecendo. Enver diz a ele que 3 homens acabaram de chegar ao seu apartamento. Eles reivindicaram o apartamento como seu e ordenaram que deixassem aquele local. Enver diz que foram enviados por Yusuf, pois ele tem uma dívida e pretende pagá-los com o departamento. Arif diz que isso não pode ser, porque aquele lugar pertence a ele e não ao seu pai. Arif pede que ele não diga nada a Bahar porque ele irá ver o que está acontecendo. Enver, muito nervoso, diz que ele está bem. Pouco depois, Arif retorna e diz a Enver que é verdade, seu pai Yusuf perdeu uma aposta e deu o apartamento como forma de pagamento, porém, ele não pode fazer nada legalmente sem sua autorização, mas aqueles homens não se importam, pois o que deveriam sair daí. Enver fica muito preocupado, mas Arif lhe oferece o apartamento onde mora. Não permitirei que Bahar e as crianças fiquem na rua. Ambos ficam pensando. Peril já está em Nova York. Ela está na cozinha checando o celular quando de repente encontra em uma rede social algumas fotos do aniversário de Bahar com os filhos. Peril fica completamente surpreso. O que aconteceu foi que Nissan disse à mãe que em seu novo celular ele poderia baixar um aplicativo para que as fotos fossem salvas automaticamente e ele não as perdesse novamente como aconteceu com seu antigo celular. Bahar concordou e as fotos de seu aniversário foram salvas. Aparentemente também criaram uma conta numa rede social e carregaram essas fotografias. Bahar chega em seu apartamento com as crianças e cumprimenta Enver e Arif. Eles estavam conversando sobre o problema que surgiu com Yusuf e que não deveriam contar a Bahar por enquanto. A senhora conta que não entende porque sua vida é cheia de tantos problemas e mais notícias. Enver pergunta se ele está dizendo isso porque já descobriu sobre Yusuf. Bahar diz que não sabe do que estão falando. Ela se refere ao fato de o Dr. Yale ter ligado para ela e dito que Sirin está doente, portanto não é possível fazer o transplante e ela deve esperar novamente até que encontrem um novo doador. Enver e Arif olham para ela muito tristes, pois ainda não sabem por que deveriam sair do apartamento.
Por outro lado, Sua recebe uma ligação de sua filha Peril. Ela está muito nervosa e chorando avisa que Bahar está criando uma conta em uma rede social. Lá ele publicou fotos com os filhos, o que é um perigo total. Alp não usa mídia social, mas se você digitar o nome de Bahar no mecanismo de busca, essas fotos serão a primeira coisa que você encontrará. Peril diz ao pai que é melhor ele contar toda a verdade a Alp e talvez ele reconsidere e os perdoe. Sua fica brava e diz à filha que se ela contar a verdade para Alp a única coisa que fará é fazê-lo voltar para procurar sua antiga família. E então ele irá procurá-los novamente para se vingar do que fizeram com ele. Peril não para de chorar. Ela está desesperada e diz a Sua que ela não pode viver assim. Sua grita com ela que isso não é mais problema dela, se ela já tomou essa decisão, então ela deveria fazer, mas ela estará condenada a uma vida miserável e ele não fará parte dela. Sua desliga a ligação e Peril diz que não terá uma vida miserável como diz seu pai. Umran, a esposa de Hikmet foi visitar Seida. Eles batem na porta de Bahar, porque Umran quer que Enver faça algumas roupas para ela. O homem pede a Bahar que faça as medições enquanto ele cuida das crianças. Bahar e Seida fazem as medições quando de repente alguém bate na porta. Seida abre e são os 3 homens que vieram pela manhã. Eles entram à força e Enver sai da sala. Bahar pede uma explicação, pois não entende o que está acontecendo. Um dos homens olha para Umran e diz que sabe muito bem quem ela é. O homem também conta a Bahar que pela manhã conversou com o senhor Enver e disse-lhe que Yusuf fez um pagamento com aquele apartamento, então ele pertence a eles e eles devem desocupar dentro de 7 dias. Umran tenta acertá-los, mas Seida impede e diz aos homens que agora eles entendem. Eles dizem que esperam não ter que usar a força e ir embora. Bahar fica muito preocupado, mas Enver pede que ela se acalme porque já conversou com Arif, que está disposto a ceder seu próprio apartamento para que não sejam afetados. Uma semana depois, os 3 homens chegam com Yusuf ao refeitório de Arif. Eles perguntam se a família já se mudou. Arif diz que sim e entrega as chaves do apartamento. Yusuf vai atrás deles, mas Arif o impede e diz para ele ficar porque eles têm muito o que discutir. Os 3 homens chegam ao apartamento e abrem a porta, veem que os pertences de Bahar ainda estão lá e que não está desocupado como Arif lhes disse. Ao entrarem na sala, eles olham para um homem que está sentado na sala e o cumprimentam. É Seifullah, o pai de Umran, pergunta um dos homens, quem é ele? Seifullah se apresenta e conta que ouviu dizer que o coração de sua filha estava partido. Naquele momento, Hikmet e seus homens saem armados de uma sala. Eles amarram os 3 homens em cadeiras e cobrem suas bocas com fita adesiva. Seifullah ordena que Peyami e Hikmet os derrotem. A doutora Yale acaba de receber os resultados de DNA que Atice pediu que ela realizasse. Yale vai rapidamente até a casa de Atice. Ela entra e avisa que não abriu os resultados porque queria esperar para abri-los juntos. Sirin sai de seu quarto e pergunta a Yale por que ele veio aqui gentilmente. Yale diz a ela que Atice está muito triste e queria visitá-la. Sirin diz a ele que pode ver como flores brotam de seu coração por causa de tanta solidariedade. Yale apenas olha para ela e pede que ela pegue uma xícara de café para ele. Da cozinha, Sirin observa Yale entregar um envelope a Atice e perguntar o que há nele. Atice avisa que é a conta do tratamento que está recebendo para hepatite. Sirin vai até o quarto e diz que quer ver o quanto o problema custou para sua mãe. A louca ondulada pega o envelope e abre. Sirin vê que é um teste de DNA e os encara. De repente ela recebe uma ligação de Leven. Ele avisa que está na frente da casa dela e pede que ela saia agora mesmo. Sirin diz a Yale e sua mãe que quando ela voltar espera ter uma explicação para esses resultados. Atice pede a Yale que lhe diga qual é o resultado. O médico lê e diz que infelizmente deu negativo. Essa não é irmã de Bahar. Atice diz que é incrível que ela se sinta tão mal porque aquela menina não é filha do ex-marido. Agora ela não tem outras opções para salvar Bahar. Quando Sirin sai de casa, ela pergunta a Leven o que está acontecendo. Ele apenas pede que ela o siga. Sirin vê Sarp em um carro ao longe e Leven abre uma porta para ele entrar. Sirin e Sarp conversam no carro enquanto Leven os observa do lado de fora. Munir os observa de um carro estacionado na mesma rua. Ele está com outro homem e diz que eles não podem deixá-los saber que estão lá. Sirin e Sarp conversam muito.
Logo após Leven ver Atice saindo de sua casa para se despedir de Yale, ela o vê e pergunta de longe onde Sirin está porque ela pensava que eles estavam juntos. Leven se vira para olhar para Sirin e diz a ele faz sinal para ela sair daquele carro agora mesmo. Quando Atice está prestes a chegar na esquina de sua casa, ela vê um carro saindo e Sirin parado ao lado de Leven. Sirin pede que ele espere por ela em casa. Atice sai e Leven pergunta a Sirin o que ele conversou com aquele homem. Sirin diz que não se importa e que eles conversarão mais tarde. A louca ondulada entra em casa e se tranca no quarto. Sirin se lembra da conversa que teve com Sarp. Ela pediu perdão a ele por tudo que ele fez com ela. Sirin chorando disse a ele que ela estava muito doente naquele momento. Ela sabe que arruinou sua vida, mas ela sente muito por tudo. Ela foi ao psiquiatra e está completamente curada. Sarp diz para ela não se preocupar, pois ele já a perdoou. Sirin o abraçou e agradeceu por perdoá-la. Então Sarp disse-lhe que se quiser viver tem que esquecer que o viu, porque corre grave perigo. Sirin disse-lhe que era tarde demais. Eles já sabem que ela sabe a verdade. Sirin pensa naquela conversa e sorri. Ela diz que seu grande amor, Sarp, voltou. Bahar está em um parque com Enver e as crianças, pois sabem que Hikmet está cuidando dos homens que querem tirar seu apartamento. Arif chega com Yusuf e eles recebem uma ligação de Hikmet informando que eles terminaram e podem retornar. Poucos minutos depois, todos chegam de volta ao bairro. Hikmet, Seyfullah e seus homens estão esperando por eles lá fora. Bahar entra a casa com os filhos. Seyfullah diz a Enver que seus problemas estão resolvidos. Ele então olha para Yusuf e diz que sua dívida ainda permanece. Você trabalhará para ele por 1 ano e seu salário será entregue a esses homens para pagar a dívida. Então ela o espera em seu escritório na segunda-feira. Yusuf diz que tudo bem. Bahar está na sala com os filhos e vê que Doruk está triste. Ela pergunta por que ele é assim. Doruk olha para sua irmã e sua mãe e diz que deseja que Arif seja seu novo pai. Bahar olha para ele surpreso, mas não diz nada. Nizam conta ao irmão que ele já tem pai. Doruk diz a ele que é verdade, mas ele nunca está presente quando mais precisam dele e já está cansado disso. Nizam pergunta a Bahar por que ele tirou a foto de seu pai da mesa. Bahar diz a ele que agora eles o têm no computador e podem vê-lo quando quiserem. As crianças ficam tristes e Bahar pergunta se querem que ele coloque de volta onde estava. Eles dizem que sim. Bahar vai buscar a foto e a coloca de volta na mesa. Enver entra em casa e fica sério ao ver novamente a fotografia de Sarp ali. Ele não fala nada e apenas olha para Bahar. Vendo que Munir está na entrada, ele bate forte nele. Munir cai no chão e Alp grita para ele parar de observar Sirin. Sua sai de casa e diz que não tem o direito de bater nele, pois é ele quem lhe dá as ordens. Alp diz a ele para então dizer a seu subordinado para deixar Sirin e sua família em paz. Os dois entram na casa. Alp pergunta a Sua por que ele sequestrou Sirin, se ele havia prometido não prejudicá-los. Sua diz a ela que é melhor ela responder porque ele a encontrou. Alp começa a gritar e diz que ele foi longe demais. Eles não estão mais do mesmo lado e nunca mais estarão enquanto ele continuar a machucar pessoas inocentes. Sua permanece em silêncio. Alp liga para a mãe e Ulidé sai do quarto dela. Ele pede para ela arrumar as coisas, pois eles vão sair de lá. Sua não diz nada. No carro, Ulidé pergunta ao filho para onde vão. Ele diz a ela que eles irão para casa. Eles chegam à casa onde ele morava com Peril e os filhos. Por outro lado, vemos Bahar em seu quarto com Doruk. O menino ainda está triste e Bahar pergunta o que há de errado. Doruk diz que ninguém quer brincar com ele, como faz Arif, que o carrega nos ombros e corre com ele. Bahar pensa um pouco e diz a ela que é segredo, mas ela é um cavalo melhor que Arif e eles podem brincar um pouco na sala sem que os outros percebam. Doruk fica feliz e coloca as pernas nos ombros de Bahar. Ela tenta carregá-lo pela sala. Bahar dá o melhor de si, mas é difícil para ela e ela sente muita dor. Enver entra e fica surpreso ao ver Bahar carregando seu filho. Ele pede a Doruk para ir assistir TV e pergunta a Bahar por que ela fez isso. Ela, quase chorando de dor, diz a ele que não quer que seu filho a veja como uma mulher deficiente. Ela só queria fazê-lo feliz. À noite, Bahar sai do quarto e eles acordam em ver. Ela conta a ele que está com muitas dores, tomou vários comprimidos, mas nenhum deles funciona.
Preocupado, Enver procura outros medicamentos e percebe que estão esgotados. Ele diz a Bahar que é melhor irem para o hospital, ele cuidará das crianças e chamará Arif para levá-la. Bahar entra em seu quarto para procurar um casaco e Nizam acorda. Ela pergunta à mãe o que há de errado. Bahar diz que ela deveria ir ao hospital porque está com muitas dores, mas vão injetar nela e ela vai melhorar muito. Ela sabe que é uma garota muito inteligente e entende que deve sair. Nizam chora e abraça sua mãe. Bahar sai da sala. Ela desce lentamente as escadas com Enver que a ajuda a entrar no carro. Arif pergunta a Bahar se ele está bem e diz para ele não se preocupar com as crianças. Bahar conta que na verdade ela estava pensando em um poema. No meio da dor ela começa a recitá-lo e sem esperar Arif o recita com ela. O poema é sobre aproveitar a vida ao máximo e suportar qualquer problema até a morte. A vida é um presente e uma oportunidade dada ao ser humano. Mais tarde, Bahar está deitada em uma maca no hospital e tem um sonho. Ela está sentada em um banco de frente para o mar. Sarp se senta ao lado dela e pergunta para quem ela deu aquele colar. Bahar conta que era um amigo chamado Arif, a quem ele aprecia muito, e os filhos também. Nizam e Doruk chegam ao lado de Sarp. Ele se levanta e beija Nizam na testa, mas ao olhar para Doruk o menino se afasta e corre em direção a Arif. Nizam e Doruk abraçam Arif. Sarp fica muito triste e vai embora. Bahar se deita e chama o nome de Sarp até o momento em que ele acorda novamente no hospital. Bahar vê que Arif está ao lado dele e conta que teve um pesadelo. Arif diz que deveria sair para tomar um ar, sai da sala e tenta não chorar, pois fica muito triste ao ouvir Bahar chamando Sarp. De manhã, Sarp está tomando café da manhã com sua mãe. Ele avisa que vai lhe dar um telefone e também um motorista. Um de seus funcionários se aproxima da mesa e informa a Alp que Dona Peril e seus filhos acabaram de chegar. Alp fica surpreso e vai até a entrada da casa. Ele pergunta a Peril o que ela está fazendo lá. Ela diz que está de volta ao seu lugar e o beija. Alp carrega seus filhos e o Lidé sai e cumprimenta Peril. Ela se apresenta como mãe de Sarp. Peril olha para ela um pouco zangado e diz que talvez ela esteja se referindo a Alp, e o Lidé avisa que de agora em diante ficará com eles, pois seu filho assim quer. Peril se sente incomodado com a notícia, mas não tem escolha a não ser recebê-la bem. Bahar está com Enver e Arif. O Dr. Iriel entra na sala e informa a Bahar que como a doença está avançando, eles já esperavam uma recaída desse tipo. Em poucos minutos eles lhe darão alta, mas lamentam informar que você não pode mais trabalhar ou fazer qualquer esforço que implique cansaço. Enver e Arif pedem a Bahar que não se preocupe, pois é para isso que estão aqui. Bahar agradece e o Dr. Iriel sai da sala. Yelis e Seida entram e cumprimentam Bahar, ficam aliviados porque o amigo está melhor. Horas depois, Peril está assistindo uma revista no sofá. Yulidé chega por trás dela e olha os brincos de Peril. Ela se senta e diz a ele que aqueles brincos ficariam muito melhor nela. Peril diz para ele nem pensar nisso. Yulidé diz a ele que é uma pena que seu filho tenha se casado com uma mulher por causa do dinheiro dela. Peril diz a ele que Alp tem dinheiro próprio e não se casou com ela por interesse. Yulidé diz a ele que se isso for verdade, ele poderá contar toda a verdade ao filho sem problemas. A única coisa que ele fará quando descobrir que Bahar e seus filhos estão vivos é correr em direção a ele sem olhar para trás. Peril olha para ela muito assustado e Yulidé diz que se ela não quer que as coisas sejam assim é melhor dar-lhe aqueles brincos e ouvi-la. Pouco depois, Peril sobe até seu quarto e liga para seu pai. Ela diz que Yulidé está lhe causando muitos problemas e que eles precisam fazer algo a respeito agora. Bahar está de volta ao seu apartamento e recebe a visita de sua mãe Atice. Bahar a cumprimenta e Atice diz que trouxe os sapatos que lhe devia, mas desta vez com o número do tamanho correto. Bahar agradece. Ela olha para a mãe e conta que Nizam viu os mesmos sapatos em uma foto de Sirin na internet. Na verdade, eles ficaram muito bem nele, mas ele agradece mesmo assim. Atice se sente mal e diz que ele deveria ir embora agora. Ela se despede de Bahar e sai do apartamento. Atice encontra Enver e as crianças do lado de fora do prédio. Ela pede aos netos que a deixem falar com o avô. Atice diz a Enver que Bahar ficou doente e não pôde contar a ele. Ela é mãe dele e tem todo o direito de saber disso. Enver diz-lhe muito seriamente que ela é a mãe de Sirin, pois nunca fez nada por Bahar. Atice diz a ele que ele está certo e vai embora.
Ela caminha e nesse momento recebe uma ligação de Bahar, amante de seu ex-marido, que a convida para um encontro, pois tem algo muito importante para lhe contar. Atice responde que não tem nada para conversar com ela e desliga o telefone. Chamar. Nizam e Doruk estão olhando os sapatos que a avó deu à mãe. Enver recebe um telefonema de Maur que lhe dá a boa notícia de que conseguiu salvar as fotos do celular de Bahar. O que aconteceu foi que Enver foi à loja de Maur pela manhã para ajudá-la a salvar todas as fotos que pudesse do celular de Bahar, já que são a única lembrança que tem de seu falecido marido. Enver agradece e as crianças ficam muito felizes. Maur está revisando as fotos em seu computador e quando veja uma foto de Sarp ele se lembra que viu aquele homem recentemente em sua loja perguntando sobre Enver. Ele também se lembra de como Sirin ficou assustado ao ver o mesmo homem em sua loja. Maur fica confuso e pensa. No dia seguinte, alguém bate na porta do apartamento de Bahar e Enver. Este é o homem para quem eu já havia feito algumas camisas. Abbas conta a Enver que as pessoas gostaram muito do seu trabalho e que ele tem uma encomenda de 200 camisas infantis em 15 dias. Enver diz a ele que é impossível cumprir esse prazo. Abbas diz a ela que confia muito no trabalho dela e até trouxe ele mesmo os tecidos para ela. Abbas dá a Enver um adiantamento pelo seu trabalho. O avô leva as crianças para a escola e recebe um telefonema de Bahar. Ela conta a ele que tem uma ideia sobre o pedido das camisas, então espera ele em casa para conversar. Enver volta para casa e encontra Bahar com Seida e Elis. Eles lhe contam seu plano para cumprir o pedido. À noite, Enver, Arif, Seida e Ferdani chegam com todos os materiais à empresa de roupas onde Bahar trabalha. Eles decidiram ir lá secretamente quantas noites forem necessárias para usar o maquinário para finalizar o pedido. Por sua vez, Bahar trabalha em casa com a máquina de costura Enver. 2 semanas se passaram e Abbas chega ao apartamento de Bahar para entregar o pedido. Bahar avisa que as camisas estão no apartamento de Arif. Abbas agradece, paga Enver e lhe dá um novo adiantamento em dinheiro para um novo pedido de 100 camisas em 2 semanas. Bahar e Enver estão felizes pela oportunidade de trabalho que têm. Enver recebe um telefonema de Maur perguntando por que ele não passou em sua loja para comprar as fotos de Bahar. Enver pede desculpas e diz que irá hoje. Maur pergunta se é verdade que o marido de sua filha morreu. Enver responde que sim. Maur diz que tudo bem e desliga a ligação. Fica olhando as fotos de Sarp no computador, confuso com o que aconteceu. Por outro lado, Atice está na rua e recebe novamente uma ligação do amante do ex-marido. Bahar insiste que eles conversem, pois ele deve contar a ela algo muito importante. Atice diz a ela que sabe que sua filha S e Bahar não são irmãs. Sem sua permissão ela pegou um fio de cabelo de S e fez um teste de DNA que deu negativo. Bahar diz a ela que na verdade as duas não são irmãs, mas Bahar é irmã de sua outra filha, sua filha mais velha. Atice fica surpresa. Pouco depois, Atice visita a doutora Yale em sua casa. Ela diz a ele que tem boas notícias e conta o que a senhora Bahar lhe contou sobre sua filha mais velha. Yale diz a ele que são ótimas notícias. Agora o que você precisa fazer é analisar a medula deles e verificar se são compatíveis o mais rápido possível. Atice fica muito feliz e Yale diz a ela que ninguém se sacrificou tanto por alguém quanto ela por Bahar. Enver está com Seida, Elis, Bahar e as crianças. Enver paga a todos por ajudá-lo e diz com muita alegria que eles merecem esse dinheiro porque agora são seus funcionários. Todos agradecem e Doruk pergunta se eles são uma empresa agora e qual será o nome deles. Nizam responde que os têxteis deveriam ser chamados de apartamentos, de palácio. Todos sorriem e dizem que é uma boa ideia. Enver diz que agora ela deve sair para pegar as fotos. O venerável velho chega à loja de Maur e os cumprimenta. Maur diz que tem tudo pronto, mas primeiro ele precisa lhe contar uma coisa. Maur mostra a Enver uma das fotografias do computador onde Sarp aparece. Ele pergunta se tem certeza de que o homem está morto. Enver responde que morreu há vários anos. Maur conta a ele que o mesmo homem visitou sua loja recentemente. Ele entrou e perguntou sobre a família de Enver. Então, quando ela estava saindo, conheceu Sirin e ficou muito surpresa ao vê-lo. Então, se você não acredita nela, pode perguntar a ela. Enver fica chocado ao saber disso. O homem treme e Maur o ajuda a sentar.
Enver pergunta se conversaram. Maur responde que não, mas quando o homem saiu, Sirin o seguiu e não conseguiu ver mais nada. Enver não para de tremer e pede a Maur que confirme que viu Sarp, o mesmo homem das fotos. Maur diz que o viu claramente. Enver não consegue acreditar. Arif bate na porta de Bahar e pergunta se as crianças estão prontas. Bahar pergunta se ele está pronto para quê. Ele diz a ela que é segredo e as crianças saem e cumprimentam Arif. Eles dizem à mãe que precisam sair com Arif por um momento, mas ele cuidará bem deles. Bahar sorri. Arif leva as crianças para tomar sorvete. Doruk pergunta se ele sabe o que é o amor. Arif diz que sim e pergunta também se ele sabe o que é. Doruk diz a ele que é quando uma pessoa ama outra e a outra também recebe amor dessa pessoa. Arif diz a ele que nem sempre é assim. Às vezes você também ama sem que a outra pessoa sinta o mesmo. Doruk pergunta quem ele ama. Arif não diz ninguém, mas as crianças começam a rir. Eles coletam um aviso que fizeram com o nome da nova empresa chamada Textiles Departamentos Eu Palácio. Enver sai da loja e caminha rapidamente até a casa de Atice. Ele bate e Sirin abre a porta. A louca ondulada abraça o pai. Enver diz a ele que quando eu terminar de abraçá-lo, ela explicará por que Sarp estava na vizinhança e foi até a loja de Maur. Sirin fica muito surpreso. Enver entra em casa e pede que ele conte a verdade. Desta vez ele não vai acreditar em nenhuma de suas mentiras e exige que lhe digam onde está Sarp. Sirin fica nervoso e chora, mas Enver, muito zangado, diz a ela que este homem terá que voltar para explicar a Bahar e seus filhos porque os abandonou. Por tê-los feito sofrer durante tantos anos, Sirin diz-lhe que não sabe onde ele mora nem onde está. A única vez que o viu foi na loja de Maur. Enver diz-lhe que Maur disse que ela tinha corrido atrás dele quando ela o viu. Sirin diz que é verdade, mas só lhe disse para esquecer o que viu, porque havia gente que queria matá-lo. Sirin chorando diz que realmente não tem ideia de onde mora. Ela pede que ele não diga nada a Bahar porque eles os estão observando e vão matá-los. Enver fica bravo e diz que isso é o melhor para ela, que Bahar não sabe de nada, mas ela está muito errada. Neste momento ele irá à polícia e depois falará com Bahar. Enver sai de casa e Sirin tenta impedi-lo. Ela diz ao pai que se ele falar não sobrará ninguém vivo. Enver diz a ele que ninguém se atreverá a impedi-lo. Ele se afasta rapidamente. Sirin volta para casa e liga para sua mãe. Ela chora e conta o que aconteceu. Que o pai dela agora sabe toda a verdade sobre Sarp e deve ajudá-la a detê-lo agora mesmo, pois ele saiu muito irritado em direção à delegacia e depois irá para Bahar. Atice fica assustada e diz a ele que fará o que puder. Ela desliga e liga para o telefone de Enver. Yale pergunta a ele o que está acontecendo e se algo sério aconteceu. Atice diz a ele que sim, algo muito sério aconteceu. O doutor Yale ligou para Enver pouco antes de ele entrar na delegacia e pediu-lhe que fosse à casa dela agora mesmo. Enver chega na casa de Yale e ao ver Atice diz que é claro que Sirin ligou para ela para detê-lo e então usou Yale para fazê-la ir até lá. Yale diz a ela que ela precisa entender que se Bahar descobrir que seu marido, que ela pensava estar morto, está vivo, ela ficará desestabilizada e isso pode ser perigoso e como seu médico não pode permitir isso. Yale diz a ela que ele não tem nem 100 anos. Por cento certo porque ele não tem. Ele viu com seus próprios olhos. Enver diz a eles que isso é algo que ela nunca vai esconder deles e ela vai contar tudo a eles. Atice diz a ela que se ela fizer isso a única coisa que vai fazer é fazê-la se sentir triste e miserável ainda mais do que quando ela se sentiu. Pensando que seu marido estava morto e que ela poderia fazer com que até mesmo seu tratamento falhasse, Yale pede a Enver que deixe Bahar receber o transplante primeiro e então, quando ele se recuperar, ele poderá contar a ela. Enver diz que está bem, mas sua intenção de falar com a polícia permanece. Nesse momento, Sirin toca a campainha da casa de Yale e entra. Ela diz ao pai que ele deve levá-lo a algum lugar. Atice, Enver e Sirin entram em um táxi e Sirin diz ao pai que saberá o que eles estão enfrentando. Sirin leva os pais ao cemitério e Enver exige que ele conte por que os levou até lá. Sirin fica em frente aos túmulos de Bahar e seus filhos. Atice e Enver não conseguem acreditar. Sirin diz a eles que obviamente aqueles túmulos estão vazios, mas o que aconteceu foi que eles disseram a Sarp que sua família está morta, mas se Bahar ou Sarp descobrirem tudo o que está acontecendo, então serão eles que acabarão enterrados ali.
Enver se irrita e diz que tudo isso é mentira. Com certeza foi Sarp quem planejou tudo para sair limpo e sem problemas. Atice manda Enver se acalmar, porque o que sua filha está contando é verdade e pede que ela acredite nela, mesmo que seja apenas uma vez e ela não pense em dizer nada a Bahar até depois da cirurgia. Enver diz a eles que se eles não querem que ele vá à polícia ou fale com Bahar, eles terão que trazer Sarp até ele o mais rápido possível. Enver retorna para a casa de Bahar, que se encontra com seus amigos. Enver traz comida para eles porque todos trabalharam muito. Ele conta que também quer comemorar porque viu que as crianças colocaram anúncios da nova empresa por todo o prédio. Todos saem do apartamento e veem os avisos que Doruk, Nizam e Arif prepararam. Então Seida avisa que preparará tudo para eles comerem em seu apartamento. Enver entra no banheiro e se olha no espelho, tenta esconder, mas está muito preocupado e irritado com tudo o que aconteceu. O homem lembra que Sirin lhe disse que tentaria entrar em contato com Sarp o mais rápido possível para reuni-los, mas exigiu que fosse amanhã ou iria à polícia. Bahar e sua família estão reunidos na casa de Seida para jantar. Arif diz algo engraçado no ouvido de Bahar e os dois começam a rir alto, e Elis olha para eles e pede que contem a todos do que se trata. Bahar diz a eles que agora que Yusuf deve trabalhar para Seifula, seu trabalho será passear com os cachorros de Seifula. Todos riem alto enquanto imaginam Yusuf. Daqui a pouco Musa chega com os filhos de Bora e Bahar que estavam brincando, todos sentam para comer e se divertem juntos. Por outro lado, vemos Sirin conversando no pátio de sua casa com Leven. Ela pede que ele ajude para que Sarp possa conhecer seu pai. Leven diz que ele não fará isso. Sirin pergunta por que sua atitude mudou tanto. Leven diz que desde que a viu conversando com Sarp em sua caminhonete percebeu que ela ainda está apaixonada por ele. Atice está ouvindo a conversa da cozinha. Sirin diz a Leven para não dizer algo estúpido como isso novamente. Ela pede a ele novamente para ajudá-la a resolver isso e fazer com que Sarp se reúna com seu pai. Leven diz a Sirin que sabe muito bem que ela ainda ama aquele homem e só o usa, então é melhor ela encontrar outro homem para cumprir seus caprichos. Leven diz que é melhor ele ir embora e se levanta da cadeira. Nesse momento Atice entra rapidamente e avisa que não pode sair, pois prometeu ficar para jantar. Leven diz a ele que ele realmente deveria ir embora agora. Atice diz a ele que sabe que não o trataram muito bem desde o início e pede desculpas, mas foi uma surpresa para ela quando Sirin confessou que estava muito apaixonada por ele e eles não sabiam como reagir. Sirin olha para sua mãe surpreso com o que ela está dizendo. Leven sorri para Atice que lhe diz para esperá-lo lá dentro com o jantar servido. Leven volta a sentar-se ao lado de Sirin e pergunta quando ele confessou à mãe que o ama. Sirin pensa e diz que acabou de acontecer e tem vergonha de falar sobre isso. Leven beija Sirin na bochecha e os dois sorriem. Peril e Alp estão à mesa comendo com Yulidé. Peril percebe que Yulidé está usando seus brincos de diamante e apenas a encara. Alp diz que precisa sair para fazer algumas ligações e sobe para seu quarto. Yulidé pergunta a Peril quando ele voltará para a América. Peril responde que ainda não é seguro porque Alp não disse nada. Yulidé diz que antes de partir eles têm que resolver o assunto de sua casa. Peril pergunta o que ele quis dizer, pois já haviam combinado que ele moraria em uma casa alugada. Yulidé diz que ela não quer isso, agora ela quer que comprem um para ela. Peril olha para ela e diz que seu pai não vai concordar com isso. Yulidé diz a ele que ele não tem nada a ver com isso porque será ela quem vai comprá-lo. Yulidé diz a ele que para ela não há diferença entre Peril ou Bahar. A única coisa é que ela é rica e Bahar é pobre. Peril, muito zangado, diz para ela não comprar nada e se ela continuar a pressioná-lo, aqueles brincos não ficarão com ela por muito mais tempo. Peril se levanta da mesa e sai. Leven já saiu e Sirin entra na cozinha. Atice olha para ela e pergunta quando conheceu Sarp e por quê. Sirin pergunta se ela estava ouvindo a conversa deles. Atice diz que sim e exige que ele responda. Sirin conta à mãe que o viu há poucos dias, mas não se preocupe, pois não há nada entre os dois. Atice pergunta se Leven concordou em ajudá-los e marcará um encontro para Enver e Sarp. Sirin responde que sim e tudo graças a ela. Ele a impressionou muito com as mentiras que contou a Leven e o melhor é que ele acreditou em tudo. Atice diz a ele que é incrível a facilidade com que ele sorri, porém ela não consegue e se arrepende de ter mentido para aquele menino. Sirin diz a ela que tudo ficará bem e abraça.
Alp pega seu telefone que escondeu muito bem e verifica suas mensagens. Ele lê uma mensagem de Leven, que lhe pede que ligue para ele o mais rápido possível, pois deve lhe contar algo muito importante. Alp liga para Leven, que lhe conta que eles têm um problema e que o pai de Sirin descobriu que ele está vivo e quer falar com ele com urgência. Ele ameaçou ir à polícia se não marcassem uma consulta. Alp fica surpreso e manda que ele diga que vai pensar no assunto e depois conta. Leven avisa que não tem tempo, pois amanhã ele irá à polícia. Alp grita com ele para encontrar uma maneira de lhe dar esse tempo e desliga a ligação. Peril entra na sala e pergunta por que ele estava gritando. Alp diz a ele que estava conversando com alguém no trabalho que o deixou irritado. Peril conta que deixou o celular na sala de jantar e foi atender. Alp pensa um pouco, tira o celular das mãos de Peril e agradece. Peril olha para ele com lágrimas nos olhos e sai da sala sem dizer nada. Enquanto isso, Sirin está em seu quarto e recebe uma ligação de Leven. Ele conta que já conversou com Sarp e contou o que aconteceu e o que eles precisam, mas pediu um tempo para pensar no assunto. Sirin diz a ele que eles não têm tempo para isso e que não há nada em que pensar. A maluca ondulada pergunta a Leven se ele não contou a ela que Enver estava indo à polícia. Leven diz que ele contou a ela, mas foi o que ele atendeu. Sirin desliga e joga o telefone fora. Ela diz que Sarp não tem motivos para pensar nisso. No dia seguinte, Bahar se despede dos filhos, pois Enver os levará à escola. Nizam pede que ele não faça muito esforço. Bahar diz que está tudo bem e eles vão embora. Bahar bate na porta de Seida e eles abrem. Bahar avisa que eles têm tudo pronto no apartamento para começarem a trabalhar. E eles conta que Seida chegou muito tarde da noite e não sabe se está com vontade de trabalhar. Seida se levanta e avisa que vai tomar banho e irá com eles, pois sabe que devem atender ao pedido. Bahar sorri e diz que então esperará por eles. Doruk e Nizam saem do prédio e ao verem Arif o cumprimentam e lhe dão um grande abraço. Arif fica feliz e deseja um bom dia na escola. Por outro lado, Sirin e Leven se encontram em uma cafeteria. Sirin diz que não sabe o que farão para que Sarp conheça seu pai. Leven diz que ele só pode falar com Sarp quando ele permitir, já que ele usa um telefone que não é seu para se comunicar e está quase sempre desligado. Sirin diz a ele que eles devem pensar em algo, caso contrário seu pai irá hoje à polícia. Leven diz a ele que talvez seja melhor assim, porque Sarp merece ser punido por tudo o que fez. Ele pergunta a Sirin se eles continuaram a perseguir aqueles homens. Sirin responde que se isso chegar à polícia, eles certamente a vigiarão novamente. Ela segura a cabeça e diz que já está cansada de tudo isso. Poucos minutos depois, Sirin liga para seu pai Enver e diz que não conseguiu convencer Sarp. Ele jura que conseguirá convencê-lo, mas implora que não vá à polícia. Enver avisa que à tarde ele tem que ir buscar as crianças na escola e depois irá para a delegacia, então ele tem até então para convencê-lo ou ela irá denunciá-lo e pronto. Enver desliga a ligação e Sirin, muito nervoso, avisa Leven que se seu pai falar todos morrerão. Ela diz que é melhor ir procurá-lo antes que ele vá. Ela se despede e vai embora. Sezai, psiquiatra de Sirin, em seu consultório, que lhe conta que está ali porque sua mãe está fazendo um check-up médico, mas que queria aproveitar para visitá-lo e conversar com ela sobre a situação de seu paciente Sirin. O médico Sezai lhe diz que acha que Sirin deveria ser internado novamente por um tempo. Dr. Yale pergunta por quê. Mas o Dr. Sezai diz que não pode contar, pois é um assunto confidencial. Porém, ele precisa de sua ajuda para falar com a família de Sirin. E Yale fica pensando. As horas passam e a Tice entra no consultório do Dr. Yale. Ela diz a ele que foi assim que ele ligou para ela, e Yale diz que será breve. Ela conta que ligou para a Sra. Bahar com o número que ela lhe deu, conversou com ela sobre o procedimento e combinaram que sua filha mais velha chamada Burgu irá ao hospital para deixar uma amostra e fazer o teste de compatibilidade. E Yale diz a Tice que você não precisa mais falar com ela, se não quiser, porque ela pode cuidar de tudo a partir de agora. A Tice agradece. Dr. Yale pergunta a Tice se ela pode ajudá-la a descobrir algo. Burgu pode ser irmã de Bahar, mas eles ainda não sabem se são compatíveis, então ela precisa saber se Sirin está tomando seus remédios. Se ela estiver tomando, então ela deverá se curar logo e eles poderão contar com ela. A Tice diz a ele que ela mesma lhe dá o remédio, conhece sua filha e garante isso.
E Yale diz a ele que é um alívio, ele deveria estar curado logo e Bahar também teria uma chance. Dr. Yale diz a Tissy que há outra coisa. O Dr. Cesai considera que Sirin deveria ser internado no hospital. A Tissy fica sério e pergunta se ele se refere a um asilo. E Yale olha para ela e não diz nada. Nesse momento Yulide aparece diante de Enver e seus netos. Ela os cumprimenta e se apresenta como mãe de Sarp e avó das crianças. Sirin vem correndo e avisa ao pai que precisa falar com ele agora. Doruka a interrompe e avisa a tia que a mãe de seu pai está ali. Sirin se vira para ver Yulide e todos ficam realmente surpresos. Mais tarde, Sirin caminha rapidamente enquanto liga para Leven e conta o que aconteceu, que a mãe de Sarp apareceu na frente das crianças na escola. O pai dele nunca tinha visto aquela mulher, provavelmente hoje ele não vai mais com a polícia, mas a mãe de Sarp foi com eles para a casa de Bahar. Leven diz a ele que Sarp não responde às suas mensagens e também não pode ligar para ele. Sirin grita com ele que não tem tempo a perder, se ele não entrar em contato com ele hoje seu pai irá à polícia amanhã. Ela ordena que Leven o encontre e o convença da maneira que for possível. Sirin chora e pede perdão a Leven por seu comportamento, mas ela está muito estressada e desesperada, porém, precisa que ele o localize. Leven diz que está tudo bem e que ele continuará tentando. Yulide está com Enver e as crianças em seu carro, eles vão para a casa de Bahar. Ao chegarem ao apartamento, as crianças entram e Bahar pergunta por que demoraram tanto. Enver permite muito seriamente a entrada de Yulide. Bahar fica muito surpreso ao vê-la e Yulide a cumprimenta. Enver conta a Bahar que eles conheceram a senhora Yulide na escola e ela disse que queria falar com Bahar. Enver diz a Bahar que ele deve ir para Seida agora. Bahar diz a ela que está tudo bem e pede a Yulide que se sente. Doruk pergunta à avó se ela teve mais filhos além do pai Sarp. Yulide responde que não. Doruk pergunta por que quando seu pai era criança ela saiu de casa e o deixou sozinho, talvez ela não o amasse. Yulide não responde e Bahar pede às crianças que a esperem no quarto, pois ela deve conversar com a avó. Bahar se senta e pergunta a Yulide como ela os encontrou, ao mesmo tempo em que Enver conta a Seida e Elis tudo o que está acontecendo. Ele conta que Yulide conheceu Bahar antes, quando ela dirigia seu carro, ela viu que as crianças carregavam malas e pensou que a escola deles devia ser próxima. Então ele perguntou em vários lugares até descobrir em qual escola Doruk e Nizam estudaram, e foi assim que os encontrou. A Tissy chega em casa e pergunta a Sirin se ela poderia fazer com que Sarp se encontrasse com Enver. Sirin está sentado na sala, muito nervoso e olhando para todos os lados. A Tissy olha para a filha e se lembra da conversa que teve com o Dr. Yale. A Tissy disse a ele que sua filha não é maníaca por ter que ser internada em um hospital. Além disso, a doutora Cesai provavelmente tomou essa decisão porque uma noite ligou para ele dizendo que Sirin estava falando bobagem, mas tudo acabou sendo verdade, então nada disso é necessário. Yale disse a ele que entendia seu ponto de vista, mas achava que isso poderia ser benéfico para Sirin. Bom, se ela for hospitalizada, então Bahar e Enver entenderiam que ela está doente e não a pressionariam tanto para fazer o transplante. Estar hospitalizado pode ser uma coisa boa para Sirin, pensou a Tissy. A Tissy não obtém resposta de Sirin, um pouco assustada, decide simplesmente se levantar e ir embora. Bahar conta a Yulide que a procurava em vários lugares, até no trabalho. Bahar diz a ele que ela está doente. Enver não é seu verdadeiro pai, embora ela o veja como se fosse um. Ele está lá para cuidar deles caso algo aconteça e isso porque ele a procurou. Yulide promete a Bahar apoiá-la e ajudá-la em tudo o que ela precisar, embora no momento ela não tenha dinheiro porque passou por dias difíceis. Bahar diz a ele que não precisa de dinheiro, eles têm trabalho e não falta o básico, o que ele precisa é de ter alguém em quem confie para cuidar de seus filhos. Yulide pergunta se sua mãe não o ajudaria com os filhos. Bahar diz que a mãe tem que cuidar da outra filha, que tem problemas mentais. Bahar enxuga as lágrimas e pergunta se ela quer conversar com os filhos. Yulide diz que sim. Bahar entra na sala e Yulide encara a foto de seu filho Sarp sobre a mesa. À noite Arif, Seida, e Elis, Ferdani e Enver trabalham à noite para poder entregar seus pedidos. Seida pergunta a Enver se há algum problema com a mãe de Sarp, pois ela percebe que é um pouco estranho.
Enver diz que se tiver algum problema, ele faz perguntas como por que aquela mulher apareceu até hoje depois de tantos anos, chegando com roupas elegantes em seu carro dizendo que agora ela vai cuidar dos filhos e tudo mais. Talvez não alguém lhe perguntará por que desapareceu durante tantos anos. Enver fica chateado e diz que não consegue entender o que está acontecendo. Seida se aproxima dele e pergunta se há algo que ele está escondendo deles, porque desde que aquela mulher apareceu ele não tem estado calmo. E Alice diz que Seida tem razão, há algo que ela ainda não contou. Enver se levanta da cadeira e diz a todos que é verdade, há algo muito importante que ele não contou, mas não pode contar porque se Bahar descobrisse, ele nunca o perdoaria. É por isso que eles não deveriam saber. Todos olham para Enver muito preocupados. E Alice diz que então é melhor deixar as coisas assim e não descobrir, ele não quer correr o risco de perder Bahar por causa disso. Todo mundo ouve que alguém entrou na empresa, mas é o Hikmet. Seida diz que vai falar com ele. Então volte em um momento. Sirin está trancado em seu quarto olhando desesperadamente para seu celular, pois não recebe nenhuma ligação de Leven avisando se falou com Sarp. Sirin pega seu telefone e liga para ele, mas Leven avisa que ainda não tem novidades. Você deve se acalmar, pois assim que você falar com Sarp ele entrará em contato com ela. Sirin fica muito nervoso e diz que ela deve inventar qualquer desculpa antes que seu pai decida ir à polícia. Leven pergunta o que ela vai fazer. Fazer algo imediatamente, mas ele não sabe o que. Sirin se lembra das ameaças que recebeu quando foi sequestrada e quando Leven lhe perguntou se ela ainda estava sendo seguida. Ela pega o celular novamente e sai de casa. Sirin para no meio da rua e mexe os braços em busca de Munir. O homem que a observa acende as luzes do carro e Sirin entra. Ele pergunta se ela precisa dele. Sirin diz que precisa lhe contar algo importante, mas deve jurar que não fará mal a ninguém. Munir diz que tudo bem. Sirin conta que a mãe de Sarp foi visitar Bahar hoje. Surpreso, Munir pergunta se ele está falando sério. Sirin diz que ela mesma viu e espera que ele leve em consideração esse favor que está fazendo a ela para o futuro. Ela sai do carro e recebe uma ligação de Leven. Ele diz a ela que já conversou com Sarp e concordou em falar com Enver amanhã. Peril está na cozinha e Yulide entra. Ela pergunta a Peril se ele pensou no que conversaram sobre a casa que ele quer. Peril responde que vai pensar no assunto. Yulide pega o telefone, coloca-o sobre a mesa e pergunta se ele realmente vai pensar nisso. Peril olha para o celular e veja uma foto onde estão Yulide, Bahar, Doruk Nizam e ela fica apavorada. Yulide conta a ele que seus netos são incríveis, a luz de sua vida. Ela pega o telefone e sai da cozinha. Peril está assustado e não sabe como reagir. Enver, Seida e Alice entram no prédio onde moram com algumas camisas que confeccionaram na empresa. Enver recebe um telefonema de Sirin que lhe informa que Sarp decidiu e informa onde se encontrarão. Enver aceita e desliga a chamada. O homem sai do prédio e vai até o refeitório de Arif, que lhe pergunta o que está acontecendo e por que ele não está em casa. Enver, um pouco triste, diz que foi um dia longo e que ela só quer sentar um pouco. Arif senta ao lado dele e pergunta se ele está se sentindo bem, já que ultimamente o tem visto muito preocupado. Enver diz a ele que, como disse na empresa, é melhor não falar nada e assim evitará problemas. Ele se levanta e se despede de Arif. Enver entra novamente no prédio e antes de abrir a porta de sua casa, Seida pede que ele espere. Ela diz para ele ir com ela e Alice até a casa dela e eles vão conversar não importa quão tarde seja. Os três sentam-se na sala, as mulheres olham para Enver esperando que ele lhes conte o que está acontecendo. Ele olha para eles e confessa que Sarp está vivo. Esse homem nunca morreu. Seida e Alice ficam muito surpresas, mas Alice grita dizendo que não queria saber de nada do que estava escondendo. Agora é tarde demais. Seida tenta acalmá-la e pergunta a Enver se Sarp estava vivo, então por que ele não procurou sua família. Enver, muito chateado, responde que é isso que lhe perguntará amanhã. E Alice pergunta se Bahar sabe. Enver diz a ela que claro que ela não sabe. O doutor Yeo pediu que ela não contasse para seu próprio bem, já que ela não está preparada para notícias como essa. Seida diz que tem razão, isso seria demais para ela. E Alice se aproxima de Enver e diz que Bahar precisa saber. Talvez essa notícia o faça se curar. Enver diz a ele que não é tão fácil,
pois parece que Sarp acredita que toda a sua família morreu. Porém, ele tem certeza de que Sarp aproveitou o acidente e tudo o que aconteceu para fugir e inventar que sua família morreu. Além disso, por algum motivo, Sirin não quer que Sarp veja Bahar. Seida e Elis ficam com muita raiva por não conseguirem contar a verdade à amiga. Munir conta a Su o que Sirin lhe contou sobre Yulidé. Su ordena que ele traga Sirin até ele. Munir diz que não é uma boa ideia ele conhecer aquela mulher. Su com raiva diz que não está interessado, porque já está envolvido neste problema. Munir não tem escolha a não ser aceitar e Su ordena não assustá-la ou usar a força para levá-la embora. Por outro lado, Elis e Seida continuam conversando na sala. Elis diz que talvez fosse uma boa ideia Sarp voltar para a vida de Bahar e seus filhos, pois assim ele poderia protegê-los a partir de agora. Seida, muito séria, diz para ele não pensar bobagem. Esse homem não pode voltar como se nada tivesse acontecido, depois de todos esses anos. Além disso, aquele homem estava com Sirin, agora Bahar e Arif estão apaixonados e Sarp não tem mais lugar naquela família. Elis diz a ele que Bahar não compartilha dos mesmos sentimentos de Arif, porque nunca deixou de amar Sarp. Elis defende a ideia de que Sarp volte a estar com sua família novamente, porém Seida considera que Arif é quem merece estar com Bahar agora. No dia seguinte, Atice toma café da manhã com Sirin. A louca ondulada conta à mãe que Sarp concordou em ver o pai esta tarde. Atice diz que isso é um alívio. Sirin pergunta se ele acha bom que eles se vejam. Será que ele não percebe que se Sarp descobrir que sua família está viva e se seu pai falar mais do que deveria, eles serão os primeiros a serem procurados pelas pessoas que os vigiam? Atice diz que então conversará com Enver para que ela não fale muito. Atice pergunta por que ela não quer que Sarp conheça Bahar. Ela conhece muito bem seus desejos mais profundos e são que Bahar não se dê bem com o transplante e até morra para que deixe de ser um obstáculo em sua vida. Sirin com raiva diz que isso é mentira e ela só diz isso porque está com raiva. Atice responde sarcasticamente e diz que não tem motivos para ficar chateada. Poucos minutos depois, Atice sai de casa e Munir aproveita para bater na porta. Sirin abre e fica assustado ao vê-lo. Munir manda que ele se prepare, pois vão sair para passear. Seida vai até o refeitório de Arif e se senta ao lado dele. Arif pergunta se algo está errado. Seida diz que está cansada de sua atitude. Ela sabe que ele ama Bahar. Arif diz a ele que ele não sabe o que isso quer dizer. Seida pede que ele não a tome por boba. Ela pode ir embora se quiser, mas primeiro ele deve responder se a ama ou não. Arif diz que ela é louca, mas se ela quer uma resposta, então ele a ama. Seida pede que ele conte a Bahar o que sente. Arif pergunta o que acontece se ela não o ama. Seida responde que ela simplesmente estará errada e ele terá que seguir em frente com sua vida. Ela diz a Arif que a melhor coisa que ele pode fazer é dizer a Bahar como ele se sente, dizer a ela que está disposto a ficar com ela por toda a vida, apoiá-la e nunca deixá-la ir. Além disso, ele tem que pedi-la em casamento. Arif olha para ela com surpresa e Seida pede que ela entenda que assim que Bahar receber o transplante, ela vai perceber que sempre teve alguém que a ama, tem família mas não tem companheiro amoroso, e isso faz com que sua falta muito feliz. Arif apenas sorri. Arif sobe ao apartamento de Bahar e bate à sua porta. Bahar o cumprimenta e pergunta se ele precisa de alguma coisa. Arif, sorrindo, diz a ela que está um belo dia e que estava pensando em convidá-la para um café da manhã à beira-mar. Bahar pergunta se ele pretende tomar café da manhã só os dois. Arif responde que sim. Bahar se sente um pouco estranho e avisa que não pode sair sozinho do refeitório. Além disso, ela ainda tem algumas camisas para costurar. Arif fica triste, mas Bahar avisa que vai costurá-los mais tarde, então ele espera alguns minutos por ela e depois desce. Arif sorri novamente e diz que está tudo bem. Bahar e Arif vão a um restaurante à beira-mar. Bahar agradece por levá-la a um lugar tão lindo. Arif sorri e diz que quer perguntar algo importante. Talvez ela também sinta algo por ele, porque ele sente muitas coisas por ela. Se é verdade que você não sente nada por ele, não importa, porque ele continuará ao seu lado e sempre será assim. Mas você precisa saber o que está em seu coração. Bahar conta a ele que ela tem filhos e é uma mulher doente. Arif diz a ela que a ama e aqueles filhos são tudo para ele. Mesmo que ela não esteja curada, ele não deixará de amá-la. Ele a ama irritado,
Feliz, triste e até corado, ele ama tudo nela. Bahar diz a ela que existe a possibilidade de morrer. Arif olha para ela e diz que então a amará até o dia de sua morte. Bahar enxuga as lágrimas e sorri. Sirin entra muito assustado, mas Sua pega sua mão, cumprimenta-a e pede que não tenha medo. Pelo contrário, estão-lhe muito gratos pelo que fez. Sirin pergunta o que ele quer dizer. Sua diz que está falando sobre a informação de Yulidé, que visitou Bahar ontem. É uma informação muito valiosa. Sua pede a Sirin que se sente. Ele diz a ela que não é homem de machucar as pessoas sem um motivo válido, mas se for sua família, ele faz tudo, independentemente de ser bom ou ruim. Enquanto isso, Enver olha algumas fotos que tem no celular e chora ao se lembrar de sua esposa Tice. Sua diz a Sirin que ele precisa tomar uma decisão. Será seu amigo ou seu inimigo? Ele lhe dá um envelope com dinheiro e diz que este é um presente para sua possível e futura amizade. Sirin olha o dinheiro e joga na mesa. Ela pergunta a Sua quem ele é. O velho se apresenta como sogro de quem ela conhece como Alpo. Já que Sarp está legalmente morto, além de sogro dela, ele também é avô dela 2 filhos. Sua mostra a Sirin uma fotografia de Alpo com sua família e ela fica muito surpresa e chora. Sua pergunta se há mais alguma coisa que ele queira lhe contar. Ele garante que por cada informação que ele lhe der receberá uma recompensa. Sirin lhe diz que na verdade ele tem outra coisa além de Yulidé. Não sabemos o que Sirin disse a Sua, mas ele agradece a informação e nesse momento um funcionário lhe avisa que sua filha Peril acaba de chegar. Sua pede a Sirin que espere por ele na sala ao lado. Sirin se esconde atrás de uma parede e ouve a conversa entre Sua e Peril. Sua a cumprimenta e pergunta se houve problemas. Peril com raiva diz que não aguenta mais Yulidé, porque ela lhe mandou um e-mail muito estranho e também foi visitar Bahar na casa dela e não faz nada além de ameaçá-la. Sua diz que já sabia disso, pois já recebeu essa informação antes. Peril diz a ele que eles devem fazer algo o mais rápido possível. Bem, sim, ao descobrir que sua família não está morta será o fim de tudo. Sua responde que tudo o que ele está tentando fazer é ganhar tempo. Peril percebe que o plano de seu pai é esperar a morte de Nezir e o velho malvado confirma. Peril reclama com ele, mas ele diz que para ela a morte de Bahar também seria a solução. Desesperada, Peril diz que talvez o melhor seja contar a verdade a Alp porque ela não pode continuar vivendo assim cheia de medo. Ela pede ao pai para ajudá-la. Sua tenta acalmá-la e diz que está tudo bem, ele só precisa de um tempinho e vai resolver o problema com Yulidé, mas por enquanto ele quer que ela conheça alguém que os ajude a resolver essa situação. Peril vê Sirin na sua frente, que se apresenta como irmã de Bahar. Sua conta que Sirin lhe deu uma informação. Bahar está namorando outro homem. Peril pergunta a Sirin se isso é verdade. Sirin responde que não lhe contou pessoalmente porque não são muito próximos, mas é verdade, ele mora no mesmo bairro e se chama Arif. Peril não diz nada e Sua diz que é por isso que temos que aprender a confiar no tempo. As duas mulheres se encaram. Umran leva Hikmet às compras, mas o velho careca já está cansado e sua esposa também. Eles decidem comer alguma coisa. Da mesma forma, Peyami e Bersan concordam em fingir que são amantes, conforme solicitado por Hikmet. Umran diz a Hikmet que eles compraram roupas muito bonitas e que ele ficará muito bonito. Peyami e Bersan fingem ser carinhosos, Hikmet os vê e avisa a esposa. Umran fica muito chateado ao ver que Peyami traz Seida. A senhora se aproxima e insulta Peyami e Bersan. Ele então liga para Seida e diz que precisa que ela venha. A loira avisa as amigas que sairá por um momento. Eles perguntam para onde ela está indo e Seida avisa que está se divorciando, pedindo-lhes que lhe desejem boa sorte. Além disso, Enver está irritado porque a armação de seus óculos está desajustada. Então, Enver quer sair por um momento, mas não consegue encontrar as chaves. Bahar os possui e os entrega. O homem pergunta se ele precisa de alguma coisa e Bahar diz que precisa do feliz e alegre Enver naquela casa, avisando que tem estado mal-humorado ultimamente. Enver concorda com Bahar, mas diz que ele está muito estressado. Bahar dá conselhos ao pai e o faz sorrir. O homem abraça Enver e ele vai comprar pão. Ati se liga para Enver e pede que ele se encontre para conversar, mas o homem diz a ela que está muito ocupado e que se tiver que contar a ela terá que esperar.
Atice diz a ele que mal pode esperar porque precisa que ele saiba algumas coisas antes que ele veja Sarp. Então Enver pede que ele venha vê-lo e Atice aceita. Seida finge chorar e sofrer muito com a traição de Peyami e Bersan. A amiga de Seida diz que foi tudo um mal-entendido, mas Umran fica chateado e diz para ela não tentar ver sua cara de idiota, pois ela os viu se beijando e se abraçando com seus próprios olhos. Seida informa a todos que está se divorciando de Peyami e Umran pede a Hikmet que demita o infeliz. Então a senhora oferece seu apoio a Seida e garante que a protegerá como uma irmã. Umran sai e todos riem, exceto Seida. Ela diz a Hikmet que de agora em diante Seida está morta para ele. Atice, Sirin e Enver se encontram em um restaurante. Ele pergunta sobre o que eles querem conversar. Atice conta a ele que Sarp tem esposa, é casado e tem filhos gêmeos, de 1 ano. Atice diz a ele que eles acharam que ele deveria saber antes de falar com Sarp esta noite. Se Bahar descobrir tudo antes de seu transplante, então eles terão que contar tudo a ele desde o início. Enver fica surpreso. Diz que Sarp constituiu outra família enquanto Bahar e seus netos foram deixados de lado como lixo. Enver concorda em não contar a Bahar por enquanto. Sirin diz ao pai que não acha boa ideia ele conversar com Sarp, que conversaria com um homem que já é casado. Enver pergunta como ele sabe que o que estão dizendo é verdade. Sirin diz a ele para perguntar a si mesmo esta noite e ele verá que é verdade. Enver diz com raiva que é claro que sim, aquele homem vai encontrá-lo. Enver se levanta da mesa e sai. Sirin diz à mãe que seu pai vai arruiná-lo de qualquer maneira porque Sarp lhe dirá que sua família está viva. Atice está pensando. Seida encontra Yusuf e diz que precisa falar com Seifula. O homem pergunta o que e Seida diz que pedirá que ele a liberte para que ela possa fugir de Hikmet de uma vez por todas. Yusuf fica feliz, mas Seida avisa que também ficará longe dele. Mais tarde, Seida informa aos amigos que não trabalhará mais na boate porque está livre. Da mesma forma, ela diz a eles que Seifula perdoou o que ela devia com a condição de que ela não voltasse a namorar Hikmet e ela aceitou. Seida fica muito feliz e eles, percebendo que Bahar está cansado, a manda dormir. Bahar se deita e Seida pergunta se ele saiu com Arif. A senhora conta que Arif a convidou para tomar café da manhã em um lindo restaurante de frente para o mar. Seida sorri e pergunta se aconteceu alguma coisa além do café da manhã. E Elis fala sério e diz que provavelmente só conversaram sobre trabalho. Bahar diz que não. Na verdade, conversaram sobre outra coisa. Ela se lembra da confissão de amor de Arif. Bahar finalmente respondeu que não pode dar-lhe o coração enquanto ainda estiver doente. Bahar conta a seus amigos que Arif disse a ela que a ama. Seida sorri e pergunta o que ele respondeu. Bahar está prestes a contar a resposta que deu a Arif, mas de repente Nizam e Doruk chegam com o avô Enver. Bahar pede aos amigos que não digam nada e cumprimenta calorosamente os filhos. Além disso, as crianças cumprimentam Seida e Elis. Então Bahar oferece bolo para o jantar e as crianças aceitam muito felizes. Mas Enver lembra que não jantará hoje porque concordou em jantar com alguns velhos amigos. Enver se prepara para sair ao encontro de Sarp. O homem diz a Bahar para não esperar por ele, pois ele se atrasará. Bahar diz que está ali e as crianças o abraçam enquanto pedem para que não se atrase porque vão sentir falta dele. Enver, um pouco triste, avisa que também sentirá muita falta deles. Por outro lado, Sirin e Leven estão conversando no quarto da maluca e ondulada. Ela diz a ele que esse homem, não parece um homem mau para ela. Ele também prometeu a ela que não machucaria sua família ou qualquer pessoa inocente. Leven pergunta se ele vai confiar naquele homem então. Sirin responde que não sabe, mas pensando bem, ela pode contar a ele sobre o encontro entre seu pai e Sarp. Se ela descobrir por outra pessoa, então eles podem machucá-los. Enquanto se ela contar primeiro eles podem prevenir e impedi-los de se encontrarem e tornar isso um problema maior. Leven pede que ela não faça isso, ele já sabe do que eles são capazes e até a sequestraram, então ela não é confiável. Sirin apenas pensa. Sem ninguém perceber, Enver vai ao apartamento de Seida e Elis que perguntam a que horas será seu encontro com Sarp. Enver diz que o Sarp escolheu o horário, 11h30. E Elis diz a ele que talvez ele tenha um negócio ou um problema para resolver e por isso escolheu aquele horário.
Enver pede que não o defenda, não espera nada daquele homem, nada se pode esperar de quem teve um caso secreto com sua filha Sirin. Além disso, ele não pode mais fazer nada porque Sarp tem outra família. Ele é casado com uma mulher rica e tem 2 filhos gêmeos. E Elis e Seida ficam muito surpresos ao ouvir isso, e Elis pergunta quem lhe deu essa informação. Enver responde que foi Sirin e Elis e lhe diz que certamente o inventou para evitar que Sarp e Bahar se encontrassem novamente. Seida pergunta a Elis por que ele defende tanto aquele homem, talvez ele tenha esquecido tudo o que causou. Enver pede que eles se acalmem e assistam televisão até chegar a hora. Sarp desce e Peril avisa que vai sair, ela pede que ele não se atrase. Sarp se despede de Yulidé e vai embora. Peril conta a Yulidé que percebe que não conhece o filho porque Sarp adora correr à noite. A senhora responde que Sarp nunca gostou dela e presume que ela já deveria saber disso. Yulidé sorri e Peril a olha irritado. Sarp sai de casa com roupas esportivas e começa a correr, mas percebe que um carro segue. Sarp se vira para o carro e manda o motorista estacionar e não segui-lo, pois ele não precisa de sua proteção hoje. Sirin pega seu telefone e decide ligar para sua. Ela informa que seu pai e Sarp se encontrarão em meia hora e ela pensou que se contasse a ele poderia impedi-los. Sua ordena que ele diga onde será a reunião. Sua liga para Munir e ordena que ele evite aquele encontro a todo custo. Ele não se importa se tiver que machucá-los. Mas ele não pode permitir que o pai de Sirin e Alp se vejam. Munir aceita o pedido e se dirige rapidamente ao local. Sarp continua correndo. Enver está sentado em um banco esperando por Sarp. Ele vê um homem vindo correndo e pede que o siga, pois por precaução encontrará o Sr. Sarp em outro lugar. Este é o mesmo homem que perseguia Sarp no carro, um homem que trabalha para Sarp. Enver avisa que ele não sairá dali e não seguirá um estranho, mas o homem lembra que é para sua segurança e que ele está apenas cumprindo ordens. Poucos minutos depois, Enver chega de carro com o homem e eles param em frente a um restaurante. De repente, Sarp abre a porta. Enver fica surpreso ao ver Sarp e depois de tudo o que aconteceu, ele sai do carro e não fala nada, pois está em estado de choque. Sarp fecha a porta do veículo e pergunta a Enver como ele está. O homem não lhe responde. Eles entram no local e Sarp pede que ele se sente. Sarp pede desculpas a Enver por tê-lo levado à reunião dessa forma, mas diz que era mais seguro assim. Enver diz a ele que há muitas pessoas que realmente merecem suas desculpas. Sarp diz a ele que sabe se ele permitir, ele lhe contará o que aconteceu com ele. Enver, muito irritado, manda ele conversar, para explicar como conseguiu seduzir a irmã de sua esposa e por que decidiu abandonar a esposa quando ela estava grávida ou por que formou outra família com uma mulher milionária e teve mais filhos quando partiu sua esposa. Outra família atrás. Enver pede que ele explique cada uma dessas situações porque não entende como um ser humano como ele poderia viver sem coração. Sarp chora e diz que está certo em tudo o que diz e que entenderia se quisesse atirar nele agora. Enver, cheio de raiva, diz-lhe que não foi lá para ouvi-lo dizer que tem razão no que diz. Agora ele não pode mudar as coisas, muito menos dar explicações a Bahar, Nizam e Doruk. Enver fica com tanta raiva que cospe na cara de Sarp e diz que ele é um bastardo, e as lágrimas que ele derrama agora são as de um pai que abandonou os filhos por dinheiro. Sarp diz a ele que daria vida para mudar as coisas, mas é algo que ele não pode mais fazer porque perdeu a família. Enver pede a Sarp que olhe para ele e o proíbe categoricamente de se aproximar dos netos. Sarp, muito surpreso, pergunta como ele poderia abordá-los. Então Enver responde que se esqueceu de contar a ele que sua família não morreu. Nesse momento, Sarp se vira para olhar e percebe que Munir chegou ao local junto com outros criminosos. Sarp pega Enver pelo braço e eles percorrem todo o restaurante e uma boate tentando escapar. Munir e seus homens os seguem para lhes dar torresmo. Sarp e Enver conseguem fugir do local. Sarp para um táxi e eles entram rapidamente antes que Munir consiga atirar neles. O valentão de sua fica muito chateado.